É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, abrindo aí a porta da sua casa para que nós possamos entrar, levando um pouco de informação de estética, saúde e beleza. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, agora, por causa da política, o horário correto oficial seria 19 horas. Repetimos no sábado, 8 horas da manhã, no sábado, às 12 horas e no domingo, às 14 horas. Então, você que perder alguma coisa da entrevista de hoje, você pode assistir no sábado, ou no domingo, ou pelas nossas redes sociais, que está aí na tela para você acompanhar. Desde já agradeço demais a todos vocês que mandam suas perguntas, que fazem esse programa possível. Como eu sempre digo, o programa Show de Saúde ele é feito por nós, com você, para você. Então, a participação de vocês é muito importante. Hoje a gente está com uma atração especialista aqui, que é o Renan Moscardini. O Renan Moscardini é personal trainer, ele é mestre em biomecânica. A gente vai conhecer um pouquinho mais do que é biomecânica. Vamos estar falando sobre biomecânica, vamos falar um pouco sobre emagrecimento, vamos falar sobre exercício físico, sobre o hipertenso, diabético. Você que está aí em casa e quer ir para a academia, quer praticar, quer fazer um exercício físico, mas não sabe se pode. Então eu trouxe um especialista aqui para estar falando sobre isso. Ele é da Academia Home Gym, que fica ali perto do Cochipó, e daqui a pouco ele vai estar passando o endereço para vocês ali no Boa Esperança, tá certo? E é isso, solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Antes de apresentar o Renan Moscardini para vocês, eu vou dar uma explanada aqui como leigo no que é a biomecânica, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho mais algumas curiosidades da biomecânica. O ramo da biologia se ocupa da aplicação de leis da mecânica e estruturas orgânicas vivas, especialmente a estrutura humana, no sistema locomotor do corpo humano. Isso é uma biologia que está sendo pesquisada e foi descoberta em 1500, gente. 1500, olha quanto tempo faz. A ideia da biomecânica ganharam muito terreno nos anos 1500 com escritos e descartes, e outros que olhavam o mundo de uma maneira mecânica. Assim nasceu a ciência dos autômatos. Acho que é isso, autômatos. Ou a ideia de que todas as criaturas eram simplesmente máquinas biológicas que reagiam a estímulos da mesma maneira que as máquinas. Isso levou à biomecânica. É confuso? Por isso que eu trouxe um especialista, um mestre na área, para a gente falar sobre isso hoje com vocês. Então, estou recebendo aqui o Renan. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Baroni. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por poder estar vindo aqui, mostrar um pouco do trabalho, levar um pouco de informação para o seu público. E vamos para cima. Desde já eu agradeço. É isso. Eu que agradeço a presença. Aliás, já quero agradecer a Academia Home Gym, que nos cedeu esse profissional para essa entrevista de hoje. Daqui a pouco coloca aí na tela as redes sociais para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais da Academia Home Gym, do nosso convidado, que é o Renan. Renan, vamos falar um pouquinho então sobre a biomecânica. Vamos falar esclarecer um pouquinho sobre isso, né? Certo. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Uma delas, a biomecânica, eu fiquei surpreso quando soube que existe desde os anos 1500, cara. É muito antigo, não é verdade? E aí eu tenho algumas perguntas aqui. Uma é do Guido Zebran. Ele é de El Alto, Bolívia. Nossa, essa pergunta veio de longe, Veio hein? de longe. Está assistindo a gente lá pelas redes sociais. O que é biomecânica
e para que ela serve nos dias de hoje? Perfeito, ótima pergunta, Guido. Então vamos explicar de uma maneira simples. Biomecânica nada mais é do que o estudo entre a interação do corpo humano com as leis da física, né? Então nós entendemos como o nosso corpo interage em relação ao ambiente externo. E nos dias de hoje, as vertentes da biomecânica, elas são inúmeras. Ela é usada tanto na alta performance esportiva, em conceitos de reabilitação e também no estudo da ergonomia, né, das condições de trabalho, sejam elas condições voltadas ao ambiente de escritório ou até mesmo, por exemplo, trabalhadores da construção civil. Então a gama de estudo da biomecânica hoje, em favor ao ser humano, ela acaba sendo muito ampla e inclusive ela interage com outras áreas para ter uma melhor performance, uma melhor resposta em prol da humanidade. Então tá aí respondido, Guido Zebran. Grande abraço aí aos bolivianos que nos assistem, aliás, a todo o Brasil que nos assiste, outros países também pelas redes sociais. Aí nós temos a pergunta de Jandira Guimarães, ela é de Suzano, São Paulo. Você meio que já respondeu. Onde se aplica a biomecânica? Muito bem, muito bem. Eu já respondi, mas sempre dá para complementar um pouquinho mais. Sempre é bom falar um pouquinho mais. Lógico, Jandira, excelente pergunta. A biomecânica, eu diria que as áreas que são mais próximas da nossa realidade, ela se aplica na sua academia, na prescrição de exercícios, inclusive nas áreas adjacentes, na fisioterapia, na osteopatia, na quiropraxia. Em um ambiente laboral, você já viu aquela ginástica laboral, onde as pessoas chegam no trabalho e fazem aquelas movimentações? Então, para a gente conseguir prescrever e chegar a essa metodologia, houve um estudo biomecânico antes, onde foi pensado na condição em quem nós tentamos atender naquele momento e assim por diante nós vamos desenvolvendo uma metodologia que é uma sequência de movimentos, né, com uma ordem lógica e um tempo hábil para essa prescrição ser realizada. Já continuando, Caetano Silva Cochipó, aqui do Cochipó Cuiabá, a biomecânica, o que é a biomecânica, ela aplicada no músculo? Perfeita pergunta. De quem que é a pergunta? Pergunta é Caetano. Caetano, ótima pergunta, Caetano. Então eu vou tentar explicar de uma maneira simples. O nosso corpo tem inúmeros músculos e esses músculos eles são diferentes, tanto em formato quanto em propriedades. Então o estudo da biomecânica aplicada ao âmbito muscular, ele tem como objetivo entender quais são as diferenças em relação às propriedades biomecânicas. Por exemplo, existe um músculo aqui na coxa, que a gente chama, nessa frente, que a gente chama de quadríceps, que chama reto femoral. O reto femoral ele liga de ponta a ponta e ele tem uma característica assim, que chama ângulo penado. Então, de acordo com a mudança de ângulos, esse músculo ele pode ter potencial de transmitir mais ou menos força diretamente para o tendão. E a biomecânica, ela trata disso, de estudar essas propriedades mecânicas de cada músculo para que nós consigamos compreender melhor qual vai ser a relação em uma prescrição mais ampla, mais holística, que tem uma relação com o ambiente externo. Tá aí muito bem respondida a pergunta, tá vendo? Estamos esclarecendo o que é biomecânica. Mais uma pergunta aqui é de Vinícius Aneues, é de Espraiado, Cuiabá. O que é a biomecânica hoje na academia, no exercício físico? Especificamente na academia. Eu acho que até a ordem das perguntas, elas ajudaram para a gente conseguir ser um pouco mais assertivo nessa sua resposta, Vinícius. Então, a biomecânica na academia, ela é estudada tanto para conseguir acelerar o resultado das pessoas, entender quais são os perfis e quais são os protocolos mais adequados para cada um dos perfis e com certeza promover maior segurança, né? Então a fichinha ali de academia, você faz uma avaliação ou uma entrevista, fala os seus objetivos para o professor e por trás de tudo isso existe um estudo biomecânico que tem como objetivo alinhar essa metodologia em forma de uma solução mais eficiente para você que está lá praticando o seu exercício na academia. Aí respondido. Agora vamos conhecer um pouquinho mais do Renan Moscardini. Renan, quanto tempo você está nesse universo aí, dando como personal trainer ou como mestre em biomecânica? Eu diria que nesse universo do treinamento, da educação física,
Do treinamento em si, a minha vida toda. Eu sempre fui um atleta, já pratiquei diversas modalidades e competi também em muitas delas. Mas aos 17 anos eu comecei a praticar musculação, aos 20 eu virei atleta de fisiculturismo amador. Tive uma carreira breve até os 25 anos, tenho alguns títulos. E depois eu já gerenciei algumas academias também, quando eu era mais novo. E aí eu fiz uma faculdade de administração, primeiro na Universidade Federal do Mato Grosso, depois eu fiz uma outra faculdade de educação física e aí eu realmente entrei na área. E concomitantemente a essa faculdade eu fui realizando o meu mestrado em biomecânica, que foi assim, um divisor de águas para mim em termos técnicos e fez uma diferença muito grande para mim na minha aplicação dentro do mercado. E desde então eu sigo na carreira de personal trainer e também de empresário lá na Academia Home Gym. Isso já vai fazer uns 4 a 5 anos. Na Academia Home Gym nós temos 2 anos hoje de existência. A biomecânica, é lógico que no meio, vocês devem falar muito sobre isso, mas não é uma coisa muito conhecida pelo público, né? Não. Não é muito, você bem não técnico, ouve-se né? falar muito sobre biomecânica e tal. E você diria que hoje ela é fundamental para quem é personal, para quem mexe, trabalha o corpo de outras pessoas, não só o próprio corpo, como o corpo de outras pessoas, né? Sim, é uma matéria assim, que é essencial. É uma matéria que exige alguns pré-requisitos. Antes de se estudar biomecânica, é imprescindível que o profissional tenha uma base de fisiologia, de anatomia, de cinesiologia. Então, até a gente chegar na biomecânica, esse profissional ele tem que estudar algumas outras matérias para ter uma compreensão mais global em relação à biomecânica. Gente, por que eu estou fazendo essas perguntas para o Renan? É simples, a explicação que eu tenho para dar para vocês é simples. Hoje, infelizmente, em todas as áreas, e nós como um programa de saúde, um único praticamente programa de saúde do Mato Grosso, nós temos que levar, eu tenho obrigação como jornalista em estar levando esse alerta para vocês, assim como nós falamos de toxinas botulínicas, assim como nós falamos da cirurgia plástica, assim como nós falamos de várias outras áreas, não é diferente na área da educação física, do exercício físico. Infelizmente, nós temos aí o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, aliás, um grande abraço aí o Carlinhos do CREF, a todo o Júlio, um grande abraço a esses profissionais, que é o órgão que fiscaliza as academias, e todos os personagens, eles são ligados ao CREF. Né? Eles são cadastrados no CREF, é um sindicato, é como se fosse um sindicato, né? Estão todos lá. Então é muito interessante, eu preciso falar com vocês sobre isso, porque tem gente que entra na academia e malha 6 meses, sai e monta uma academia. Acha que já está preparado para mexer com o corpo das outras pessoas. É muita responsabilidade. Você pode alejar uma pessoa se você não tiver você pode sofrer um trauma muito grande se você não estiver na mão de um profissional qualificado e preparado para isso. Por isso que eu fiz questão de trazer o Renan hoje, que é qualificado, que é preparado, para a gente estar falando sobre tudo isso. Então, às vezes você de casa pode estar, pô, Baroni, mas normalmente é médico, é doutor. Sim, nós estamos aqui com um profissional que na área dele, ele é doutor. Ele sabe o que está falando. Então, essa é a ideia do programa Show de Saúde. Para que você conheça um pouquinho mais. Hoje nós temos as redes sociais, a internet está aí para isso. Erroneamente, muitas pessoas acham que a internet é concorrente da TV. Não é, não. A televisão e a internet tem que caminhar junto. E hoje nós temos aí a internet justamente para quê? Para que você pesquise o profissional, conheça mais o profissional, entre nas redes sociais desse profissional. Tá? Já dei a dica do CREF para vocês. Veja se esse profissional está ligado ao CREF, entendeu? Que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, para quê? Para que você não caia em mãos erradas. Por isso que eu trouxe o Renan. Estamos falando aqui do Renan, estamos falando da Academia Home Gym, que tem toda uma estrutura, tem todo um preparo para receber você e fazer essa avaliação, ver qual o seu objetivo e ser honesto com você. Não adianta chegar na academia e falar, eu quero ficar desse tamanho aqui,
o profissional tem que ter consciência e falar, meu amigo, você não vai ficar assim. Vai melhorar muito, mas não vai ficar assim. Por quê? É a mesma coisa a cirurgia plástica, Renan. Tem gente que chega num cirurgião plástico e fala, eu quero ficar igual essa atriz aqui. O profissional tem que falar, filha, não dá. A gente vai dar um jeito, mas não vai, não fica, não é assim que funciona. Tá certo? Então eu tenho que passar essa informação para vocês. Até peço desculpa para o Renan, de eu ter entrado nesse assunto. Eu queria até fazer uma colocação. Antigamente a gente ia no cabeleireiro, na verdade, e aí eles davam um catálogo, assim, como você quer que o seu cabelo fique, né? Aí você olhava assim, eu falei, eu queria que ficasse muito desse jeito, mas eu sei que não vai ficar, né? Então a gente tem que ser realista, realmente. Isso é um ponto muito importante. O cliente, o paciente tem que ser realista e o instrutor, o professor, o médico tem que ser consciente, né? E passar essa consciência pro telespectador, para quem está procurando ele. Bom, ainda falando sobre biomecânica, mais um pouquinho sobre esse assunto, hoje eu não vou fazer uma pergunta quais as academias que nós temos que têm profissionais qualificados, porque hoje nós somos mais de 400 academias, eu acho aqui no... São muitas academias. São muitas academias, e todas eu tenho certeza que têm profissionais qualificados, mas existem academias por aí que não tem, então, gente, vamos tomar cuidado com esse povo que acha que pode dar aula, que pode mexer com o seu corpo e não pode. A biomecânica, você se formou há quanto tempo? O meu mestrado eu terminei recentemente, vai fazer um ano. Faz um ano que eu finalizei o meu mestrado. Mas você conhece bem, você estuda muito isso. Eu sou da área há muito tempo, né? Tanto na parte de gestão, quanto na parte como educador físico e também como atleta de fisiculturismo. Então, toda essa bagagem, toda essa caminhada acabou me dando uma visão muito mais ampla em relação ao processo de análise, prescrição e diagnóstico. Renan, nós vamos entrar agora em outro assunto, que é o emagrecimento. Perfeito. Tá? A gente vai estar falando um pouco sobre emagrecimento e já tenho perguntas aqui sobre esse assunto, tá? A gente daqui a pouco vai para um breve intervalo comercial, mas vamos abrir o assunto do emagrecimento. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. A Simone Aguinera. Simon Aguinera. É possível emagrecer somente com exercício? Essa é uma pergunta muito importante. Quem está fazendo esse... Ele é de Porto Iguaçu. Sabe onde é isso? Porto Iguaçu eu não conheço. Argentina, cara. Argentina. Nunca tinha ouvido, Argentina já nunca tinha ouvido falar também. Bom, Simon, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Nós ouvimos todas as pessoas falando isso e eu tenho que ser sincero contigo. Não é possível emagrecer só com exercício físico. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo, porque você fala que vai ser maratonista, mas você só come McDonald's, de manhã à tarde à noite. Não, isso não vai ser possível. Entendeu? Então, os hábitos alimentares, eles são fundamentais para o sucesso, não somente do resultado que você espera, mas também pelo processo de adaptação e de evolução que o treinamento te proporciona. Então, assim, uma alimentação equilibrada vai fazer não só com que você emagreça mais rápido, mas com que também a performance e a adaptação ao treinamento sejam muito mais eficientes. Aí entra a parte da energia também, né? Tem todo um sistema energético envolvido, uma parte bem complexa, mas assim, precisa de uma alimentação balanceada. Renan, eu vou fazer uma pergunta para você, isso é uma pergunta minha, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, ainda se usa, eu sei disso, se usava muito a famosa bomba, né? Que o pessoal tomava para crescer rápido. E isso causava muitos danos à saúde. O que você tem a falar sobre isso hoje, você sendo responsável até por conduzir outros profissionais na sua área? Eu diria que causava e ainda causa, né? Na verdade, a utilização de esteroides para finalidades estéticas, eu acredito que deve ser brutalmente condenado. Porque assim, ao mesmo tempo que ele te dá, ele te tira. Você vive em uma condição artificial. E quando você para de utilizar, além de você voltar a ser o ser humano normal, você volta muito pior. Porque você desequilibrou todo um ecossistema hormonal que o seu corpo estrutura e depois você simplesmente tira. Então causa uma bagunça no seu corpo, além dos malefícios, né, hepáticos, né? Tem um grande dano ao fígado,
da hipertrofia cardíaca, né, que existem duas vertentes de hipertrofia cardíaca, uma é benéfica e outra é maléfica. Então o anabolizante ele causa um espessamento das paredes cardiovasculares e faz com que o seu coração tenha que trabalhar mais. E ao mesmo tempo você vai ganhando mais massa muscular. Então assim, eu diria que é um trem bala com o trilho cortado, sabe? A conta ela chega, então fique longe disso. E esses medicamentos hoje, eles são vendidos abertamente ao público ou não? Não, abertamente não. Existe um controle, um receituário, porém sempre existe o mercado negro, né? Que é onde as pessoas acabam conseguindo acesso a esse tipo de substância. Pois é, né, cara? E acaba acabando com várias pessoas. Sim, né? Sendo que o resultado que a maioria das pessoas busca, ele pode ser atingido com um pouquinho de inteligência, dedicação, prescrição adequada, alimentação balanceada. E não adianta fugir, gente. É um hábito para a vida toda, né? Se nós queremos ter qualidade de vida, nós temos que tentar seguir um caminho mais adequado para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida. É isso aí. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco já. Rápido, né? Chegando ao fim, quando a conversa boa é assim mesmo. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Quero deixar um alerta para você de casa a respeito desses medicamentos aí contrários à saúde que são vendidos no mercado negro, no mercado paralelo. Realmente, antigamente eu acho que tinha mais facilidade. Hoje parece que existe uma fiscalização maior, um controle maior, mas ainda existe quem forneça esse tipo de medicamento. E, gente, falar para vocês que o canal 11.1 está no ar. O programa Show de Saúde vai ao ar às terças-feiras a partir das 20 horas, agora por causa da campanha política. O horário normal seria 19 horas. No sábado, 8 horas da manhã, às 12 horas e às 14 horas. E quero agradecer demais a você de casa que nos permite entrar aí no celular e levar um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento. Aprendemos juntos. Na verdade, eu e vocês, nós aprendemos juntos a cada semana aqui. Nós trazemos um segmento, um profissional de uma patologia para estar falando sobre algum assunto pertinente àquilo que nós passamos no nosso dia a dia. E você, nosso patrocinador, que aparece nos nossos telões, mostra aqui, tá lá para mim, tá lá, o Pereira Móveis está aqui com a gente, que é quem fornece os móveis para a gente aqui, Newline Segurança, e por aí vai, são muitos. Oncocenter, um grande abraço aí a todos da Oncocenter, são mais de 20 profissionais. Paris 7, quem não conhece a Paris 7, fica ali na Galeria GG, vai conhecer, Pontual Link. Então essas empresas e muitas outras empresas estão com a gente aqui no programa Show de Saúde, fazendo esse programa possível ir ao ar toda semana para vocês, tá? Então você, empresário desse segmento, o telefone está na tela, é o 981 18 5862, entre em contato com a gente. Eu faço questão de atendê-los pessoalmente, como fui atender meu amigo Renan, quando conheci algumas semanas atrás, fui lá, conheci o espaço dele. E eu faço questão de conhecer cada um dos meus parceiros pessoalmente antes mesmo de vir ao programa. Que é para que a gente já quebre aquele paradigma, já dê sequência. E quando vem para cá a gente já é conhecido, né? Não é assim, Renan? É assim mesmo. E gostaria muito que vocês estivessem aqui com a gente, tá? Então você de qualquer segmento. Lembrando que o canal 11.1, TV Cuiabá, tem um programa Show de Saúde. Nós temos o programa o Comando Geral com o Marcos Soares Leite, que inclusive vem na sequência desse programa, trazendo aí um jornalismo inteligente, informativo, dinâmico, entre outros programas que nós temos na grade. E aqui no Digoreste Produções, que é onde nós gravamos o nosso programa Show de Saúde, em breve vai voltar o Digoreste TV também aos sábados, nós temos nossas salas de podcast. Estaremos entrando, inclusive, na semana que vem com uma programação nova no podcast, a partir das quintas-feiras, às 16 horas, que a gente vai falar sobre cultura alternativa, tá? Que é um programa chacrona. Mas eu não vou falar mais nada, porque a gente vai descobrir junto o que é, a gente vai conhecer o programa, vai se aprofundar, vai mandar nossas perguntas, a partir de quinta-feira que vem, às 16 horas, pelas redes sociais do Digoreste e pelas redes sociais da Chacrona também, que a gente vai colocar no ar, tá? Pelo YouTube e Facebook, tá certo, gente?
E é isso. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta com mais informações, com mais bate-papo com o meu convidado especial de hoje, Renan Moscardini. Mas antes, eu quero chamar minha amiga doutora Mariane Moura. Ela vai falar sobre a dor psicológica. É com a senhora, doutora. Seja bem-vinda. Olá, meu nome é Mariana Moura e eu sou médica psiquiatra. Você já deve ter ouvido a frase que a dor não é psicológica, mas esta frase nos faz refletir da importância da saúde mental relacionada aos processos dolorosos crônicos. Estar em tratamento para dor crônica associado a tratamento psiquiátrico ajuda muito no combate e na dessensibilização do paciente em relação a essa dor, pois pacientes com dores crônicas costumam sofrer também de transtornos mentais associados. O psiquiatra pode te ajudar diminuindo a sensibilidade da dor e te ensinando a conviver melhor com ela de forma que não atrapalhe a sua rotina diária. Esta foi a nossa dica de saúde do dia. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a católica de Mato Grosso. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. É isso aí, gente. Gostaram da dica da doutora Mariana? Fantástica, né? Doutora Mariana é nossa parceira já há algum tempo aqui no programa Show de Saúde. Quero agradecer demais. Muito obrigado pela parceria, viu, doutora? Aliás, a todos os profissionais do programa Show de Saúde. Voltando aqui com o meu convidado, Renan Moscardini, da Academia Home Gym, como nós já falamos aqui, personal trainer e mestre em biomecânica.
Já falamos bastante. Quem está chegando agora, a gente fez um primeiro bloco aqui, explicando, falando e respondendo perguntas sobre biomecânica. Então você que perdeu o primeiro bloco, nós temos pelas nossas redes sociais. No sábado nós voltamos às 8 horas da manhã. Quem quer acordar um pouquinho mais tarde pode acompanhar meio-dia. E quem não tiver tempo no sábado, não se preocupe. No domingo, 2 horas da tarde, você tem como acompanhar o programa também. Então dá para pegar na íntegra, tá bom? Anteriormente nós falamos aí sobre emagrecimento. O Renan explicou aqui, foi feita uma pergunta, inclusive de lá do Simão, de Porto Iguaçu, da Argentina, perguntando sobre se só emagrecimento resolve, se só o exercício físico resolve o emagrecimento. O Renan colocou muito bem que não. Falamos um pouco sobre alguns produtos que não se deve utilizar, tá? E agora vamos continuar no assunto emagrecimento. Renan, eu tenho uma pergunta aqui de Benedito Cairo, ele é do Jardim Imperial, aqui de Cuiabá. Devido, é lógico, com alimentação, seguindo uma alimentação correta, bacana, quanto tempo por dia se deve treinar? Assim, sem exagero, para você ficar bem. Certo, é uma excelente pergunta, Benedito. As pessoas normalmente elas querem saber o mínimo, né? Eu diria que o ideal são pelo menos 60 minutos, mas se você tiver uma alimentação balanceada, uma prescrição adequada, bem coerente com os seus objetivos e com a sua realidade, 30 minutos são suficientes, né? É óbvio que com 30 minutos o resultado vai demorar um pouquinho mais para aparecer, mas isso não significa que você não vai conseguir atingir os seus objetivos. No final das contas, o mais importante é se manter em movimento, se manter ativo e seguir uma dieta balanceada que dá tudo certo. Isso tanto faz no exercício aeróbico como para gerar músculo, musculatura? Na verdade, assim, se a gente for falar em eficiência mesmo, em resultados, a melhor estratégia é utilizar uma combinação, né, de exercícios aeróbicos, de baixa, alta intensidade, né, sempre avaliando muito bem o indivíduo e combinar essas atividades com o treinamento de força, né, que é um incrível potencializador de resultados, e também não se esquecendo do treino de mobilidade e de flexibilidade, gente, que não é só para prevenir dores na coluna e nada do tipo, realmente uma condição que pode aumentar e muito a performance do seu treino, além de fornecer inúmeros benefícios à sua saúde. Aí respondido então a pergunta minha também, essa segunda foi minha, inclusive. Perfeito, aproveita. Qual o melhor exercício para perder peso rapidamente? Plínio Sampaio, Jaguariúna, São Paulo, responde. Pergunta. Plínio, eu vou repetir a resposta anterior. O melhor exercício é a combinação desses agentes: treinamento de força, treinamento aeróbico com uma prescrição real, adequada e alinhada com as condições de cada praticante, e treinamento de mobilidade para conseguir potencializar todas essas funções e acelerar seus resultados. Tá, Renan, mas aí dando continuidade a essa resposta, por exemplo, chegou o Barone lá gordinho. Primeira coisa que eles fazem pro Barone, vai pra esteira. É a primeira coisa. Vai fazer esteira. A gente coloca na esteira lá e você vai fazer o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, você vai fazendo esteira, e aí muita esteira, e quando vai pro peso, realmente pro levantamento de peso, é uma coisa bem mais leve, menos intensidade. Então, o exercício aeróbico, no caso do emagrecimento, ele é o primeiro a ser feito, né? Não se inverte essa sequência. Na verdade, isso é uma cultura, é um hábito que normalmente é adotado nas academias e que, na minha visão, esse hábito só é perpetuado porque é uma forma de controle, né? Atualmente, a maioria das academias, né, tem um parque grande de musculação, é muita gente. Então, essa é a forma que as academias controlam, né, para manter um pouco da segurança das pessoas, mas não significa que é a forma mais eficiente. Não existe uma necessidade obrigatória de você começar na esteira. Você pode começar na musculação, você pode aquecer o seu corpo com exercícios da musculação. Sim, a esteira é uma opção viável? É uma opção viável. Mas a musculação, o seu treino, ele não precisa
você falou de treino leve, né? Ele não precisa necessariamente ser leve, ele tem que ser adequado à sua realidade, mas é para ser, é para se esforçar, sabe? Não pode ser muito confortável, porque senão não é treino. Ele tem que te tirar de uma zona de conforto. E o treino de musculação não é diferente. Agora, obrigatoriedade, né? Começar, não existe essa obrigatoriedade. Você pode fazer depois. O importante é misturar. Fazer o treino de força, fazer o treinamento aeróbico, que essa é a melhor alternativa. Isso me leva a uma outra curiosidade. O jornalista é curioso. Lógico. E quando você recebe aquela pessoa, o gordinho, o famoso gordinho, sabe o bolachão, gordinho? Aí você recebe o gordinho, que ele está ali às vezes até por uma imposição do pai, da mãe, da esposa, da namorada. E isso você vê muito em filme, né? O cara senta no aparelho e comendo uma barra de chocolate, né? Na verdade, é aquele cara que não foi para academia para fazer, ele foi por uma obrigação de ir. Você já pegou esses casos? Como agir nesses casos? Você forçar, incentivar e motivar uma pessoa assim. Eu acredito que nesses casos a solução é trabalhar o psicológico, né? Se a pessoa ela vem de uma condição de sedentarismo, está muito tempo parado, não adianta chegar, sabe, querendo fazer o treino 5 estrelas, apesar de que a maioria das pessoas elas têm essa tendência de promover projetos, né? O projeto verão, o projeto carnaval, o projeto isso, mas a situação ideal seria tentar promover uma mudança de mindset dessa pessoa, entendeu? Fazer com que ela enxergue o exercício de uma outra forma. E muitas vezes a estética é um fator prejudicial. A estética é uma imposição normativa, entendeu? Então, vamos dizer que você atende os seus objetivos, você conquista seus objetivos, acabou, você conseguiu. Ou vamos dizer que está muito longe, está muito distante esses benefícios da estética. Isso faz com que as pessoas se desanimem. Então, a gente tem que ter uma mudança da forma como nós visualizamos o exercício. O exercício não é só saúde, ele é longevidade, ele é uma adaptação fisiológica do seu corpo e é uma ferramenta incrível que a humanidade demorou anos para chegar nessa metodologia e conseguir compreender quais os movimentos, em qual intensidade, em qual volume, qual a frequência adequada para cada indivíduo e chegar em um plano coerente, em um plano que te torne longevo e que também vai fazer com que você colha resultados. Na verdade, então, cada indivíduo ele tem um plano feito um plano para cada indivíduo. Sim, esse é o ideal, né? O ideal é que cada Por isso pessoa... da entrevista antes com o aluno. Perfeito. Para saber, para tentar arrancar dele as limitações, o que ele quer realmente, qual o objetivo dele, para você, como profissional, traçar um receituário de exercícios. Sim. Seria isso? E eu posso abrir um parênteses? Pode, lógico. Muitas vezes, o que você sabe que é o melhor para o aluno, ele não vai conseguir fazer. Então, existe uma função afetiva em relação ao treinamento. Você deu um exemplo, né, de um perfil que é comum nas academias. Muitas vezes, aquele circuito lá, aquele 3 de 10, 3 de 15, não vai cativar, sabe? Por isso que muitas pessoas acabam buscando metodologias alternativas, um crossfit, um treinamento funcional, mas isso é possível dentro de uma academia também. Só que a gente tem que sair de dentro daquela caixinha, né, daquele 3 de 20. E assim, o treinamento é muito amplo, as possibilidades elas são infinitas. Então, basta o profissional conseguir ter o poder de analisar cada um dos clientes e entender um pouco mais tanto das necessidades quanto a parte afetiva e realmente aquilo que é o fundamental, né, e fazer uma sinergia em todo esse conhecimento que ele vai estar buscando de cada um perfil dos clientes. Aí a resposta muito bem respondida. Aí você já respondeu a pergunta aqui da Meridiane Costa, de Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Qual a importância do exercício no emagrecimento? Você já falou várias vezes sobre a importância do exercício. É um catalisador. E também, mas tem que haver uma cumplicidade. Sim. Do personal com o aluno, e do aluno com o personal, e tem que haver uma disciplina alimentar, como você falou, porque só o exercício, ele pode te dar até algum resultado, mas nunca vai te dar o resultado esperado. Na verdade, o exercício é como um remédio homeopático.
entendeu? Então, para você conseguir reagir a esse estímulo que está sendo imposto, é necessário que você tenha uma retaguarda, que é a sua alimentação. Se você não tiver essa retaguarda, inclusive, o exercício pode fazer mal, sabe? A gente vê, é muito comum casos de pessoas que passam mal em academias, que tem casos de hipertensão, de queda de pressão ou de hipoglicemia, né? Falta glicose do sangue, foi fazer musculação, não comeu direito. Então, assim, o exercício físico colocado da maneira errada, na forma errada e na situação inadequada, ele pode ser um veneno. Tá. Aí vem aquela outra pergunta que é da Ellen Crisalva, ela é de Cochipó. E como preparar o treino para emagrecer já definindo o corpo? Tem como? Perfeita pergunta. Eu fiz um conteúdo ontem, inclusive, sobre isso, sobre o processo de emagrecimento. Normalmente esse processo ele vem com um pouco de flacidez. Na verdade, as pessoas realizam uma restrição calórica muito abrupta, começam a fazer muito exercício e aí o corpo assusta. Você começou a fazer muito exercício, você começou a comer menos, e eu vou contar um segredinho para vocês. Existem 2 hormônios no nosso corpo que chamam leptina e grelina. O nome é complicado, mas a função deles é bem simples. Eles regulam apetite e saciedade. Se você corta tudo, começa a fazer muito exercício e corta muitas calorias da sua dieta, o seu corpo ele se protege. Então ele fala para esses camaradas, olha, isso daqui não está certo. Então, e o que vai acontecer? O seu metabolismo basal, a quantidade de calorias que você queima em inércia, ela vai ser reduzida. O seu corpo vai buscar um estado de proteção. Por isso que o processo de emagrecimento ele tem que ser inteligente. E a melhor forma de fazer isso é através de uma alimentação balanceada, sem grandes cortes calóricos. Só de você limpar a sua alimentação, entender mais ou menos como que funciona e se relaciona os macronutrientes, isso já vai ser possível. E a associação desses hábitos com o treinamento de força, o treinamento aeróbico e a manutenção da flexibilidade e da mobilidade articular. Aí. Renan, fala um pouquinho pra gente lá da Academia Home Gym, onde fica? A Academia Home Gym, ela fica no bairro Boa Esperança, em Cuiabá, próximo ao FMT. O nome da rua é um pouquinho complicado, né? Chama Rua Doutor Luiz Felipe Saboia Ribeiro, número 320, mas a gente vai deixar o endereço. Coloca na tela aí pra gente, Ítalo, por favor. No nosso Instagram tem a localização, né? Tem um WhatsApp, que nós realizamos um atendimento bem rápido. E a proposta da Home Gym, na verdade, ela é um pouco diferente, né? A ideia não é parecer uma academia comum. A Home Gym, ela é um ambiente onde as pessoas elas se conectam com o propósito do exercício e com a arte, né? Então a nossa academia ela é toda grafitada, você não vai ver nenhum corpo de alguém fortão nas paredes e tudo mais, até porque esse conceito e essa conotação estética não é o que a gente busca. Nós queremos que as pessoas elas se entreguem ao exercício, elas tenham uma relação saudável com o exercício físico e principalmente que elas gostem do nosso ambiente, que elas gostem de estar ali na Home Gym. E qual é o nosso diferencial? Nós só atendemos com horário marcado. Existem diversos planos, tem o cross training, tem o personal training e tem a academia normal, né? Onde você pode treinar ali todos os dias, só que você tem que avisar o horário. Por que a gente faz isso? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo já foram em uma academia lotada, 6, 7 horas da noite. E o que acontece? Não dá para treinar. Entendeu? É muita gente, o professor não consegue atender todo mundo e por isso nós efetuamos esse método de controle, para que o trabalho ele realmente seja eficiente, entendeu? Para que você vá ao seu treino, vá lá na Home Gym e você realmente saia satisfeito e com o trabalho realizado. Isso só é possível com controle e com administração. Então todos os alunos da Home Gym, eles passam por uma entrevista onde nós avaliamos os objetivos e nós tentamos personalizar ao máximo essa experiência para os nossos clientes. Abre a tela aí para mim com a Home Gym, por favor, o Ítalo, lá atrás nos telões, que só para fazer um comentário com o nosso telespectador, se você puder abrir e colocar novamente. Tá vendo lá atrás, gente, a Home Gym? Abriu aí? Vai abrir ali a tela, você vai ver a logo da Home Gym. A logo da Home Gym, ele tá abrindo, é uma casa, né? É uma casa, olha lá, tá vendo? É uma casinha com os halteres, né? A proposta, Baroni, é justamente isso. É que a Home Gym seja a sua segunda casa. Então, por isso o nome. Por isso o nome. Por isso o nome.
Então, eu estive lá. É um lugar agradável, confortável, receptivo. Não pense você que você vai entrar num salão de equipamentos e aquele monte de brutamonte, tudo mal encarado olhando para você. Não, você entra lá, você se sente bem, as pessoas te cumprimentam, você vê que eu senti isso quando estive lá. Eu acho que eu não comentei, vou comentar agora aqui para o telespectador que está nos assistindo aí, centenas de milhares de pessoas nos vendo, para saberem. Eu entrei lá, eu fui cumprimentar, todo mundo me cumprimentou, todo mundo malhando, brincando, com um sorriso no rosto, eu reparei isso, não tinha ninguém ali contra a vontade. Não. Tá? O pessoal realmente estava se sentindo bem. E isso que ele falou, todos os ambientes... quando foi para o intervalo comercial agora, vocês devem ter visto lá o intervalo da Homedin. Agora vai... Já está no intervalo, Ítalo? Então vocês vão ver lá que tem vários painéis de artistas, né, que fizeram lá, foram lá, grafitaram. E isso é um diferencial. Então, gente, eu indico, eu peço para você que nos assiste toda semana, marca um horário, vai lá fazer uma aula experimental, vai lá conhecer o espaço, vai conhecer o Renan pessoalmente. Antes disso, entre nas redes sociais, conheça o trabalho dele, conheça o profissional. Como vocês sabem, sempre nós procuramos trazer o melhor que nós temos na nossa região, na Baixada Cuiabana, na região Centro-Oeste. Então eu indico para vocês conhecerem a Academia Homedin, conhecer um pouquinho dessa nova cultura, né? Exatamente. É uma cultura de treinamento diferenciada. Exatamente. É uma cultura, é uma forma de cultuar o corpo, mas com alegria, com satisfação. Tá? É uma relação diferente com o exercício físico. E para você que não mora na cidade de Cuiabá, né, como a gente vê que muitos telespectadores são de outras regiões, nós temos um aplicativo personalizado e oferecemos consultoria online, com entrevista, com eficiência. Então o seu treino vai ser montado, você vai ir para sua academia, você vai acessar o nosso aplicativo, nós disponibilizamos a você um login e uma senha, e ao acessar esse aplicativo o seu treino já vai estar ali. Se existir alguma clínica que faz avaliações, nós pegamos os dados e já também atribuímos ao aplicativo para que a gente consiga mensurar os seus resultados. E não tem aquele negócio de consultoria online que você clica na tabelinha e te leva lá para o YouTube, não. Você clica no exercício e o vídeo já está em cima. Então é muito intuitivo, é bem fácil de utilizar e não tem mais motivo para você ficar com dúvida na sua prescrição. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente consegue resolver o seu problema. É isso aí. Estava olhando aqui no relógio por causa dos intervalos comerciais que a gente tem que respeitar. A gente já está indo para mais um breve intervalo comercial. Agradecer novamente você de casa. Muito bom ter a sua companhia aqui. Está sendo muito satisfatório receber o Renan aqui. Muito satisfatório mesmo. Está tirando muitas dúvidas, quebrando muitos paradigmas. Não só do telespectador, como eu também, como apresentador, porque a gente está aqui para aprender, porque aprender não ocupa espaço, não é verdade? Nem um pouquinho. E lembrando para você, vou falar de novo, porque você falou do alternativo, e nós vamos estar estreando um programa agora na próxima quinta-feira, às 16 horas, pelo YouTube e pelo Facebook. Vai ser um podcast aqui dos estúdios de Goreste. E nós vamos falar sobre cultura alternativa, tá? Eu não vou falar quem é a apresentadora, eu não vou falar quais vão ser os assuntos, mas eu posso falar para você que você vai se surpreender com esse podcast que vai entrar no ar. Tudo muito diferente do que você já viu hoje. Inclusive esse amigo aqui que está do meu lado, o Renan, eu também não vou falar, mas ele vai acabar vindo fazer um podcast com a gente também. Vamos. Mas a gente está programando alguma coisa aí para colocar uma coisa bem bacana, diferente para você no ar. Tá bom, gente? E é isso. Vamos para um breve intervalo comercial. A gente já volta com mais programa Show de Saúde, com mais informações para você. Mas antes, eu quero chamar, deixa eu ver aqui quem é minha próxima dica. Só um minutinho. O programa é assim mesmo, a gente tem que parar de vez em quando, que não cabe tudo na cabeça, né? Né, Ítalo? Aí o Ítalo manda para mim aqui, eu não acho o trem. Eu vou achar aqui.
Vamos chamar a doutora Alexia Lara. Doutora Alexia Lara, ela já esteve aqui com a gente, aliás, um grande abraço, um abraço aí à Clínica Alexia Lara, a todos da clínica. Ela vai falar sobre luz pulsada. Vamos ver qual é o assunto para a gente aprender junto. Coloca na tela, seja bem-vinda, doutora. Olá, meu nome é Alexia, eu sou esteticista, eu trabalho aqui no SB Tower, no prédio que fica localizado próximo a Miguel Sutil e na Avenida do CPA. Hoje eu vou te dar uma dica sobre a luz pulsada, para que ela serve e quais são os benefícios dela. A luz pulsada ela serve tanto para corporal e facial, para remoção dos pelos, ela serve também para rejuvenescimento, tratamento de acne e tratamento de colágeno. É muito bem utilizada em todos os aspectos e clareamento de manchas também. Aqui temos todos os aparelhos para isso e até a próxima dica. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, darling, my soul, you know it aches for yours, and you've been filling this hole. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela parceria aí já de 4 anos, né? Muito obrigado. Lembrando que nós somos o único programa hoje de saúde, 100% de saúde, aqui no estado do Mato Grosso, transmitido aí para 141 municípios pelo canal 11.1 TV Cuiabá. Gente, estou tendo o prazer de receber Renan Moscardini, ele é personal trainer,
ele é mestre em educação física ou em biomecânica, como vocês acharem melhor. Tá? Falamos já sobre biomecânica, falamos sobre emagrecimento, falamos sobre assuntos que com certeza vocês devem estar gostando muito da entrevista, tenho certeza disso. Continue mandando suas mensagens, o telefone vai estar na tela ali, ó, 981185862, repetindo, 981185862. Entra lá na página do Digoreste, ou melhor, do Show de Saúde 1, tá? Deixa um joinha, se inscreve, segue a gente lá no YouTube, no Insta, tá bom, gente? Isso é de Deus, isso é bom, tá? Pode deixar um joinha que é bom, né? Like é demais. E é isso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um problema, gente, que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas muitas pessoas sofrem esse problema, que é o quê? Alterações posturais. Que pode ser corrigido com exercícios físicos, que pode ser amenizado ou até curado, né? Com exercícios físicos, dependendo da alteração postural. É lógico, nós temos os nossos profissionais ortopedistas, que inclusive um dos nossos parceiros aqui é a GOEC, então passe pelo ortopedista, com certeza ele vai falar, ó, você tem que procurar um lugar para fazer determinado exercício assim, 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 porque ele vai falar, não vai ter jeito. O ortopedista vai te encaminhar. E aí, nós temos aqui o Renan para resolver e responder essas perguntas. Na verdade, certo? O ortopedista é o nosso grande parceiro. Exatamente. Né? Inclusive, eu gostaria muito que a GOEC, que é esse grupo de ortopedistas fantásticos que nós temos aqui na Baixada Cuiabana, conhecesse o trabalho da Romidin e a Romidin do GOEC, tá? Entre um na página do outro lá, conversem que vocês vão se entender muito bem, tenho certeza. Um grande abraço. Uma parceria vai ser de muito sucesso, tenho certeza. Grande abraço aos profissionais do GOEC. Vamos lá? A primeira pergunta vem de Vilena, Rondônia. Quais são as principais alterações posturais? Quem pergunta é a Sandra Nunes. Sandra, muito bem. Antes de explicar quais são as principais alterações posturais, eu gostaria que você, telespectador, principalmente a Sandra, entendesse que quando a gente fala de disfunções posturais, né, ou de desordens musculares, normalmente elas podem ser ou estruturais ou funcionais. Quando que essa desordem é estrutural? Quando você nasce com ela. Você nasce, então existe um processo de readequação, é possível melhorar esses quadros, só que muitas vezes essa disfunção nunca é plenamente corrigida. E as disfunções funcionais são as adquiridas, né? E como isso ocorre, né? Então, existem os fatores intrínsecos das pessoas, nós nascemos dessa forma e existe aquilo que você é exposto e diante desses fatores o corpo acaba sofrendo pequenas modificações. Então, quais são as principais disfunções posturais que hoje nós observamos em nossa população? Primeiro, cifose, né? Aquela corcundinha assim, que é muito comum, pessoas que sentem cifose, sentirem muitas dores na coluna, e normalmente essa condição ela é acompanhada por encurtamento de músculo do peitoral, hipertonicidade das escápulas, que é quando o músculo fica muito tempo alongado e ele acaba perdendo algumas funções, sabe? Ele acaba não funcionando direito e aí com isso ele vai pedindo ajuda dos universitários, de quem está do lado, dos tendões, dos ligamentos. Então a cifose, ela é uma condição que é muito comum, né? Principalmente pessoas que ficam muito tempo sentado. A hiperlordose ou hipolordose, que normalmente está na lombar, né? Então, ou seja, hipolordose, a pessoa tem pouca curvatura, e hiperlordose ela tem uma curvatura excessiva. Para você que não sabe, a nossa coluna ela tem as curvaturas e ela deve ter essas curvaturas para que a distribuição da carga gravitacional seja realizada de maneira mais eficiente. Então, se a nossa coluna fosse reta, né, as vértebras elas iam achatar muito mais rápido os discos que estão entre elas. Então, essas curvaturas elas foram feitas aí para o Papai do Céu por uma razão. Então, a cifose, a hiperlordose e a hipolordose quando nós estamos falando de disfunções na coluna. Agora, se nós formos falar de uma maneira ampla, elas são inúmeras. Podem ter disfunção no quadril, nos ombros e para cada uma delas existem tratamentos adequados para corrigir.
A escoliose, inclusive, né? A escoliose. A escoliose eu acho que é uma coisa que afeta muita gente. Muita gente. E se consegue até um grau dela se resolver com exercícios físicos? Sim, consegue. Consegue sim, realmente. Normalmente, a escoliose, ela acompanha excesso de tensão em determinados locais e falta de mobilidade em outro. Então, normalmente, o lado que a escoliose pende, né, uma musculatura que está encurtada. Então, assim, existem certas especificidades para se tratar uma escoliose. Muitas vezes a gente até alonga um lado mais do que o outro, fortalece um lado mais do que o outro, com algumas pranchas, exercícios que, inclusive, são bem fáceis e acessíveis, e inclusive você pode fazer na sua casa, desde que tenha uma prescrição adequada, tenha um acompanhamento, tenha uma análise para entender qual é o seu problema. E nesse âmbito de disfunções posturais, aliar ao trabalho do ortopedista é fundamental, porque com exames de imagens, diagnósticos, nós conseguimos ser muito mais precisos na prescrição dos nossos clientes. Não só o ortopedista, como nós podemos falar do quiropraxista também. Osteopatas também. Que estão ligados aí a esses ajustes, né? Sem dúvida. E aí trabalhar em conjunto. Eu acho que é esse o caminho. Bom, muito obrigado aí a Sandra Nunes, lá de Vilhena, Rondônia. E agora nós temos uma pergunta de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, lá do Cosme de Paula. Quais os exercícios com resultado na postura? Bom, por exemplo, vamos por partes, né? Certo. Porque é muito vasto. Vamos falar aí de como o meu amigo Cosme não especificou qual o problema, aonde é que tem que ser corrigida essa postura, porque essa postura não é só postura, tem toda uma situação. Vamos falar de coluna, vamos continuar na coluna, que é afeta muita gente. Sim, mas eu consigo ajudar o nosso amigo. Eu consigo ajudar, apesar da pergunta ser ampla, eu consigo. Então, vou falar para você quais são os exercícios, os melhores exercícios para você conseguir ter boas correções posturais. Normalmente, são exercícios do core. O core, para quem não sabe, C-O-R-E, é uma faixa de músculos que envolve o nosso tronco e a nossa pelve e fornece sustentação postural. Além disso, os exercícios de mobilidade das articulações também são imprescindíveis. Eu acredito que essas duas vertentes elas têm um grande poder para atuar em correções posturais e em disfunções musculares. Aí, respondida a pergunta do nosso amigo aí, do Cosme de Paula, lá de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Esquecemos de falar, a gente falou do ortopedista e tal, e temos que falar também do fisiatra. O fisiatra. Fisiatra. Um profissional cada vez mais importante no caminho. Sabe quantos fisiatras nós temos no Mato Grosso? Quantos? 4. 4 fisiatras. Nós temos 3 profissionais de fisiatria no Mato Grosso. Dos 4, 3 estão aqui comigo no programa. 3 são parceiros do programa. Eu recebi uma semana passada, inclusive. E o fisiatra, ele cuida do quê? Ele cuida justamente... a grosso modo falando, ele cuida da dor. Então você tem um desconforto, você tem uma dor, normalmente o que você vai? Você vai num clínico geral ou você vai no ortopedista, não é verdade? Você tem uma dor no joelho, você vai no ortopedista. O correto é você ir no fisiatra para ele avaliar o motivo daquela dor e aí ele vai te encaminhar para um ortopedista se for necessário. Porque às vezes não é ou ele vai te encaminhar ou para o ortopedista ou para uma academia, ou para você cuidar daquele joelho. Estou falando do joelho de um modo geral, mas cuidar daquele joelho, porque muitas vezes tem gente que vai aí para a mesa de cirurgia, mas não precisa. Nem precisava. Não precisava. Então, fisiatra é esse profissional. Queria mandar um grande abraço aí para fisiatria, que é tão nova, gente. Tem 100 anos só a fisiatria. Nova. É nova, né? É nova. Perto da biomecânica que tem quanto? 522 anos? A biomecânica ela é uma 522 anos, cara. Sim. É muito tempo. Bom, enfim. Aí nós temos uma pergunta aqui da Cibele Arruda, de Guiratinga. Guiratinga é uma cidade de perto de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. Alterações posturais na cintura pélvica. Como tratar? Como que é o nome da nossa querida? Cibele Arruda. Cibele, que pergunta maravilhosa.
E eu vou ter que começar a responder essa pergunta falando um pouco da estrutura da pelve, né? Porque ela, assim como a coluna, ela é uma articulação única, né? Um sistema articular. Porque ela tem o sacro e o ilho. E eles se encaixam perfeitamente. E sabe o que tem lá na pelve? Forame. Sabe onde que tem forame? São buraquinhos assim que se encaixam no cérebro, no crânio, perdão. Então, assim, existe um encaixe perfeito. É uma estrutura muito inteligente, porém também é muito comum observarmos disfunções, desnivelamentos pélvicos, e normalmente essas disfunções estão associadas à musculatura base da pelve, né? Ao tensor da fascia lata, que é uma banda cartilaginosa que passa aqui na lateral da pele, encurtamentos de adutores. E não pense que só os encurtamentos são prejudiciais para um desequilíbrio pélvico. Pelo contrário, o excesso de mobilidade, o excesso de flexibilidade, ele também pode ser um fator prejudicial e que vai levar o paciente, ao praticante, a uma condição de desequilíbrio pélvico. Tanto é verdade que muitas mulheres sofrem com excesso de mobilidade, e existe um caso que chama espondilolistese, que acontece muito na coluna por conta das vértebras, que é um escorregamento de disco, que também é muito comum em pessoas com hipermobilidade. Então, assim, para sanar as situações e as ocasiões de um desequilíbrio pélvico, a gente tem que fazer uma análise como que o corpo está se movimentando, mas basicamente com mobilidade e força adequada, esses problemas eles são resolvidos. Muito bem respondido. Parabéns. Muito obrigado, Baroni. Muito bem. A outra pergunta, a gente vai continuar na linha da cintura. Alterações posturais da cintura escapular. Aí quem está fazendo essa pergunta... aliás, essa pergunta ela foi feita por 2 telespectadores. Cícero Genialves de Cáceres e também por Simone Escapim, de Osasco, São Paulo. Eles querem saber como tratar situações isso, de alterações posturais da cintura escapular. Olha, a escápula é uma região bem complexa, e então existem inúmeras disfunções. Tem escápula alada, tem escápula com protração, existem escápulas que elas se movimentam de forma diferente, né, que é a disfunção escapular propriamente dita, mas existem inúmeras disfunções que podem acometer a escápula. Agora, uma dica que quero dar para vocês: pequenos hábitos da sua rotina, eles podem levar a uma disfunção escapular. Por exemplo, se você dirige só com o braço, ou se você fica muito tempo com o mouse aqui movimentando, ao longo dos anos, isso pode acarretar em uma disfunção postural. Ou se você, mãe, fica muito tempo carregando o bebê só de um lado, entendeu? É óbvio que existem práticas e estratégias para remediar esses acontecimentos. Existe a liberação miofascial, né, o treino de mobilidade, alongamento, fortalecimento específico. Só que até para fortalecer nós precisamos identificar se tem um lado que está excessivamente tensionado da sua escápula. Muitas vezes, se você for fazer uma remada tradicional na academia, você pode piorar essa ocasião. Então, para corrigir essas disfunções escapulares, é preciso entender a rotina do indivíduo, entender com que ele trabalha, entendeu? Fazer uma análise de movimentação. Normalmente a gente utiliza uma câmera, tem um equipamento que é o cinetógrafo hoje, que é muito acessível, até celulares, tem que ele faz várias listras assim, onde a gente consegue identificar com precisão as alterações, mas basicamente força e flexibilidade na medida. Essa é a solução para a maioria das disfunções. Às vezes a gente inclui uma liberação miofascial. Para quem não sabe, liberação miofascial é aquela massagem um pouco dolorida que alguns atletas fazem. Hoje está bastante em evidência, né, em toda a área da saúde, e ela pode ser uma grande aliada para contribuir com essas correções. Bom, muito bem respondido. Agora eu tenho uma pergunta aqui que vem de Maria Antunes Maia. Ela é de Salvador, Bahia. Ela está grávida, tá? Eu deixei essa pergunta porque eu separei só essa pergunta porque eu acho importante nós falarmos sobre isso. Ela está grávida e qual a preocupação dela? Ela quer ir à academia, ela quer praticar exercícios, mas tem medo por conta da gravidez. Primeira gravidez, entendeu? Ela tem medo por conta da gravidez. E pergunta para você: como se receber uma grávida na academia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer?
Perfeito. Porque tem gente que acha que gravidez é doença. Tem gente não que é, né? E longe disso, né? Agora, existem alguns cuidados que devem ser tomados. Eu, Renan Moscardini, personal trainer, as minhas práticas, normalmente, elas entram em um ambiente mais seguro. Por exemplo, não existe nada que contraindique que uma grávida pode fazer leg press. Só que se a gente não tem informação suficiente a respeito de condições fisiológicas, pressão, glicemia, se ela já teve uma outra gravidez, porque existe a pré-eclâmpsia também, nos primeiros meses de gravidez acaba tendo um risco maior de aborto. Então, quais são as medidas que devem ser adotadas? Primeiro, controle da frequência cardíaca. Você deve evitar picos de frequência cardíaca no exercício físico. Então, evitar, por quê? Por segurança. Entendeu? Então, controle da frequência cardíaca durante o treino. Hoje, você pode comprar um medidor, um frequencímetro cardíaco, tem várias opções que elas são muito baratas, ou você pode medir pelo seu pulso mesmo, ou até mesmo por uma análise. Existe uma escala que chama PSE, Percepção Subjetiva do Esforço. Muitas academias têm ela colada. Você nunca chega no vermelho, você fica ali entre o verde e o amarelo, né? Normalmente em algumas corridas a gente observa essa escala. E outra situação que eu aconselharia, se você não tiver acesso a um profissional capacitado que possa lhe orientar corretamente na sua prescrição, eu aconselharia que você ficasse nas máquinas monoarticulares, adutora, abdutora, né, máquinas que são mais seguras. Evite até mesmo, por exemplo, a mesa flexora, onde vai fazer uma leve pressão na barriga. Evite, por quê? Porque eu não tenho informação suficiente a respeito do seu caso. Então vamos trabalhar na segurança. E, por exemplo, exercícios unipodais, né, aquele famoso afundo, pode ser difícil para algumas pessoas, mas fazendo sem carga, com apoio, com uma limitação, como ele tem uma amplitude de base maior, pode ser mais seguro que um agachamento, que um levantamento terra, né? Eu não sei se vocês sabem quais são esses exercícios, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mais perguntas para o Baroni, ou pode ir lá no meu perfil no Instagram, que eu vou responder pessoalmente cada uma delas. Tá aí, estamos quase no final aqui, encerrando o bloco, e eu ainda tenho mais um monte de perguntas, achei que acabou estourando o tempo. Mas vamos fazer rapidamente com respostas mais rápidas agora. São perguntas agora básicas assim, do cotidiano, que você deve responder muito. O hipertenso no exercício, o hipertenso fazer exercício, quais são as vantagens? Para o hipertenso. Para o hipertenso, fazer exercício tem toda vantagem. E a musculação, ela é altamente recomendada para pessoas hipertensas. Porque a alteração frequente da pressão faz com que os vasos sanguíneos, eles voltem a ter aquele caráter complacente. Né? E ao contrário, se ele começar, por exemplo, no exercício aeróbico, como normalmente ele tem uma característica um pouco mais contínua, os seus vasos podem não estar preparados para uma dilatação necessária para todo esse fluxo sanguíneo. Então a musculação ela acaba sendo mais segura, por quê? Porque ela é intermitente, ela tem pausas, intervalos, então existe uma oscilação da pressão que é benéfica, vagarosamente os seus vasos vão se lembrando como vasodilatar, e a gente sabe que o hipertenso ele tem essa condição, né? Os vasos eles são tensos, né? Existe uma dificuldade de vasodilatação e por isso essa doença acaba acometendo muitas pessoas. Quem fez essa pergunta foi Simonal Prestes, aqui é Alphaville, Cuiabá. Vivian de Paula, 3 Américas, Cuiabá, fez uma pergunta que você já praticamente respondeu agora, se o hipertenso pode fazer o mesmo exercício, treinar da mesma maneira que as outras pessoas, como você acabou de dizer. Pode. Ele pode fazer o mesmo exercício, Pode. com uma prescrição individualizada. Tá. A próxima pergunta, ela vem de Lourdes Mendonça, Centro-Norte, Cuiabá. Como lidar com a terceira... Essa pergunta é importante. Como lidar com a terceira idade? Porque normalmente a terceira idade, a pessoa já tem um quadro de hipertensão, ela já tem um quadro de diabetes muitas vezes. Como lidar com essa terceira idade, com a melhor idade dentro da academia? Tá? Em relação ao levantamento de peso, agachamento, a postura, aquela pessoa que já está numa idade mais avançada, que está afastado da academia já há algum tempo, mas quer voltar a fazer academia, mas já numa idade mais avançada. O que você recomendaria? Olha, essa resposta
vai não somente para o telespectador, mas para todo e qualquer treinador que estiver assistindo esse programa. Eu separo em 2 palavrinhas básicas. Na verdade não são palavrinhas porque uma é frase, mas é testar e respeitar os limites. Muitas vezes existe uma variedade muito grande em relação à funcionalidade de idosos, né? A gente sai numa corrida de rua, tem idoso de 70 anos que está muito melhor que meninos de 20, né? Só que nem por isso ele também é o super-homem, ele pode ter algumas condições individuais em relação a inflexibilidades em certas articulações, limitações. Então, realize testes e respeite a individualidade e, principalmente, né, a gente tem que criar um ambiente acolhedor para essa população. Eles têm que realmente sentir que nós, profissionais da saúde, estamos ali para ter o cuidado e a atenção que eles merecem, né? Tá aí. Mais uma pergunta aqui agora é do Jacob Schauner. Ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Qual a importância do exercício para o diabético? Ou se existe alguma... entra toda uma fase alimentar, né? Sim. Aí é a hora que o nosso personal, nosso profissional mestre de educação física vai ter um nutrólogo ou uma nutricionista. Em falar em nutrólogo, um grande abraço para o Dr. Sérgio, que é o nutrólogo aqui do programa Show de Saúde. Em breve estará com a gente também. Então aí existe todo esse trabalho que tem que ser feito, né? Perfeita pergunta. Então, a melhor recomendação que eu tenho para uma pessoa que tem condição de diabetes além de uma alimentação equilibrada, óbvio, é musculação. Por que musculação? Por conta da especificidade energética em que a musculação e o treinamento de força atuam no seu corpo. Existem vias energéticas no nosso corpo. Existe uma via que chama glicolítica, que basicamente a musculação ela faz com que o seu corpo consuma prioritariamente glicose como fonte de energia. E o problema do diabético normalmente é que existe uma dessensibilização em relação à insulina. Então, nesse sentido, a musculação pode ajudar nessa sensibilidade, nessa ressensibilização a esse hormônio. E, por exemplo, se for uma diabetes adquirida, tipo 2, essa condição pode inclusive ser revertida. Aí respondida a pergunta. Então, gente, estamos chegando ao final do programa Show de Saúde. O programa hoje foi maravilhoso. Recebemos aqui o personal trainer e mestre em educação física, Renan Moscardini, da Home Gym Academia, que fica aonde? Bairro Boa Esperança, próximo ao FMT, número 320, Rua Doutor Luiz Felipe Saboia Ribeiro. Rede social na tela do nosso amigo, por favor, tá lá. Quem quiser, não, gente, entre, conheça, vá lá, deixa um joinha, curte, segue a página do Renan. Toda semana ele posta vídeos educativos conteúdo a respeito de educação física, a respeito de saúde. É bem interessante. Quando eu falei para você que eu vou arrastar ele para fazer aqui um podcast, eu não estava brincando. A gente vai fazer porque, como vocês viram, conhece muito da área. E falando em podcast, eu quero chamar a James. James, vem para cá, aqui no meio comigo, ó. Essa é a James. A James, eu falei aqui durante o programa que a gente vai estar estreando um podcast que é sobre cultura alternativa, e a James vai ser a condutora desse podcast. Sem falar muito, fala só um pouquinho do que é a cultura alternativa. A gente vai falar sobre todo o movimento cultural alternativo, né? Sobre a dificuldade, sobre a falta de espaço, tudo que engloba essa cultura, que é muito pouco falado, né? Muito pouco visto, é bem discriminada. E aí a gente vai trazer bastante pessoas importantes, né, do meio para estar falando sobre todo o assunto. Chacron. Tá aí, Chacron. Tá aqui, eu não vou deixar ele esticar muito, porque eu quero que você assista o podcast. Obrigado, viu, James? Por favor. Suas considerações finais, meu querido. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Maroni, pela oportunidade, agradecer você, telespectador, por nos acompanhar, por enviarem perguntas, por interagirem. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais com informação a respeito de saúde. Espero que essas informações possam realmente fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Mas não se esqueça, se a sua pergunta não foi respondida, ou se você tem alguma dúvida,
Ó, minhas redes sociais estão aqui embaixo, as redes sociais da Home Gym. Você pode mandar um direct pela academia ou no meu perfil, que eu vou responder cada uma das perguntas. Desde já eu agradeço a sua atenção. Tá aí. Estamos encerrando. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos permitir entrar aí no seu lar todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Agora às 20 horas por causa do momento político, mas o horário normal é 19 horas. Sábado às 8 horas da manhã, ao meio-dia também no sábado e às 14 horas no domingo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por manter esse programa no ar, porque você faz esse programa acontecer. Obrigado a você, patrocinador, a você, parceiro, a você que faz parte do time do programa Show de Saúde. Quem ainda não faz parte, é só entrar em contato com o telefone que está na tela ali, que é o 981 18 5862. Eu faço questão de atendê-los pessoalmente e levar um pouquinho da nossa história para vocês e trazer a sua história, o seu profissionalismo para dividir conosco e com o nosso telespectador. Obrigado, gente. Até terça-feira com um novo profissional, uma nova patologia, tirando a dúvida e levando conhecimento para vocês. Tchau!